Aqui está Jesus, ele disse, eu quero que você seja moldado conforme a minha imagem. Então significa que o que eu sou precisa ser pressionado em Jesus. Agora o problema é que há mais de um do que se encaixa. Acho que isso tem que ir embora. Eu vou começar com uma história. O título da mensagem pode parecer um pouco estranho para você. Chama-se Abençoado, Quebrado e Entregue. Vou explicar isso num minuto. Mas deixe-me começar com essa história, uma das minhas favoritas sobre andar em amor. Um menino de 10 anos estava em frente a uma loja de sapatos. Ele estava descalço. Ele estava olhando pela janela e tremendo de frio. Uma senhora se aproximou do menino e disse, rapazinho, por que você está olhando tão sério pela janela? Ele disse, bem, senhora, eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos. A mulher pegou o menino pela mão, entrou na loja, pediu ao vendedor para lhe dar meia dúzia de pares de meias para o menino, e ela pediu também uma bacia de água e uma toalha. E rapidamente ele a trouxe, ela levou o menino para a parte de trás da loja, tirou as luvas, ajoelhou-se, lavou seus pés e o secou com a toalha. Quando o vendedor voltou com as meias, ela colocou um par nos pés dele e em seguida trouxe-lhe um par de sapatos e ela amarrou os pares restantes de meias e os deu a ele. Ela deu um tapinha na cabeça dele e quando se virou para ir embora disse, sem dúvida, meu pequeno amigo, você se sente mais confortável agora? O menino espantado pegou a senhora pela mão, olhando nos olhos dela, com lágrimas nos olhos. Ele lhe fez esta pergunta, senhora, você é a esposa de Deus? Ele presumiu que por ela ter lhe mostrado esse amor, que ela deveria ser pelo menos parente de Deus. E então acho que deu para entender. Agora, em Mateus 26, no verso 26, é uma escritura com a qual estamos familiarizados por causa de seu ensino sobre a comunhão. E aqui está dizendo que Jesus pegou o pão, ele o abençoou, ele o partiu, e o entregou a eles. Ele abençoou, ele quebrou e ele o entregou a eles. E a partir disso, Deus colocou algo no meu coração de que Ele quer nos abençoar e sabemos disso, a Bíblia nos diz que Deus quer nos abençoar. Sabemos que Ele quer nos dar como uma bênção para o mundo, porque Ele disse a Abraão, eu vou te abençoar e vou fazer de você uma bênção. Mas isso não pode acontecer sem as quebras das quais a Bíblia nos fala. E esta é uma palavra assustadora para algumas pessoas, porque nós não queremos ter nenhuma quebra em nossa vida, nem mesmo um pensamento de que Deus trabalharia em nossas vidas para trazer quebras para nós. Então, deixe-me explicar o que eu quero dizer. Isso não é uma coisa ruim. Todos teremos coisas boas se nascermos de novo. Eu venho dizendo isso porque eu quero que você saiba que você tem o que é preciso para andar em amor. Você nem precisa orar para receber o amor. Se você tem Cristo, você já tem o amor vivendo em você. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você não precisa orar por amor, precisamos orar para caminhar em amor. E precisamos orar, se tivermos coragem, para que Deus faça o que for preciso fazer em nossas vidas. O que quer que esteja em minha carne, que esteja no caminho dele, qualquer desobediência ou teimosia, qualquer orgulho, qualquer coisa que esteja no meu caminho, para que Deus lide com isso de tal forma que isso não me atrapalhe, nem atrapalhe a ele, para que ele possa fazer o que quiser na minha vida. Não ore apenas para que Deus te abençoe, ore para que Deus use você. Vou falar para esse lado aqui, vocês não estão muito animados. Vou falar só para vocês aí em cima, para que não se sintam ignorados. Amém? Não ore só para que Deus te abençoe e resolva todos os seus problemas.
Ore para que Deus use você. Eu até oro assim às vezes: Deus, eu não me importo se você tiver que me amarrar ao altar, mas não me deixe ir embora, até que você cumpra em mim o que você quer cumprir. Amém? Ser usado por Deus parece muito divertido, mas há um trabalho que precisa ser feito em nós para que isso aconteça. Deixe-me explicar. Você é um espírito, você tem uma alma, você vive em um corpo, somos tripartites. Amém? Quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem viver em nosso espírito, trazendo o fruto do Espírito. O amor de Deus está lá dentro. Você verá daqui a pouco que toda a natureza de Deus vem viver em nós em forma de semente ao nascermos de novo. Deus quer que o que está dentro de nós amadureça, cresça e trabalhe através de nós, para que outras pessoas possam ver Cristo através de nós. Esse é o nosso objetivo, que as pessoas vejam Jesus através de nós. Ok? Mas nós temos algo que a Bíblia chama de carne, que é a nossa alma e o nosso corpo, e há uma combinação de sua alma e seu corpo. A sua alma é sua mente, sua vontade, suas emoções. E só para manter isso o mais simples possível, então, para que as coisas boas em mim possam sair daqui para onde as pessoas possam apreciá-las e usá-las, e para que eu possa ser um testemunho para elas, tem que haver uma crucificação da carne ou uma quebra na minha alma, onde a minha vida já não é mais só sobre mim, mas onde eu me torno flexível e moldável nas mãos de Deus, e assim não importa em que direção eu vá, se Deus me tocar para fazer outra coisa, eu estou disposta a deixar de lado o meu plano e fazer o que Ele quer. Porque eu sei que tudo aquilo que eu tenho me foi dado por Deus e que eu não me apego às minhas posses, mas se há algo que eu tenho e que outra pessoa precisa, eu estou disposta a abrir mão daquilo e usá-lo a serviço de Deus. Nós não somos donos, somos mordomos. Você me ouviu? Nós não somos donos. A Bíblia não diz que somos donos, somos mordomos de Deus. Ele está confiando a nós as suas posses. Com o poder dele, com o nome dele, nós somos testemunhas dele e temos que colocar em nossas mentes que, embora Deus queira que desfrutemos nossas vidas, que ele faz de tudo para isso, nós não estamos aqui neste planeta só para nós. Amém? Especialmente nos tempos em que estamos vivendo agora. Meu Deus, o mundo precisa de ajuda. E é bom que oremos para que Deus faça algo e para que venha um avivamento, mas todos temos que fazer a nossa parte. Deus, ele trabalha em parceria com o seu povo. E mais do que nunca, precisamos deixar a luz brilhar. E a única maneira que sei de fazer isso é vestindo a armadura da luz, que é o amor. Isso é o que a Bíblia chama de amor, a armadura da luz. Precisamos ser luz nos lugares escuros. No capítulo 8 de Romanos, verso 9, a Bíblia fala sobre sermos moldados conforme a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Pois aqueles a quem ele conheceu, dos quais estava ciente e os amou de antemão, ele também predestinou desde o início. Ele os predestinou para serem moldados à imagem de seu Filho, para compartilhar sua semelhança no interior. Você sabe, e as pessoas têm todos os tipos de ideias e pensamentos sobre predestinação e, preordenação e coisas desse tipo. Eu vou te dizer o que eu acho que isso significa. Quando você vê uma escritura que diz que fomos preordenados ou que Deus nos predestinou, eu acho que isso significa que foi isso que Deus decidiu. Ele fez arranjos para isso, para qualquer pessoa que vá por este caminho. Mas quando nós temos uma promessa de Deus, isso nunca é algo que é certo que vai acontecer sem a pessoa do outro lado fazer a sua parte. Sabe, Deus nos prometeu muitas coisas maravilhosas, mas eu preciso crer nelas. Eu tenho que colocar a minha fé nele, e até que eu coloque minha fé nele, essas coisas não são liberadas na minha vida. E sabemos que Deus é soberano, e ele pode ir além de todas as normas de como as coisas funcionam, mas eu estou te dizendo que quando Deus diz que nós fomos preordenados, ou que ele predestinou ou predeterminou que devêssemos ser moldados à imagem de seu Filho, isso não significa que agora eu vou crescer e ser espiritualmente maduro, sentado sem fazer nada. Amém?
Isso significa que terei que cooperar, que terei que estar disposta a dizer não para mim mesma, terei que estar disposta a abrir mão de coisas na minha vida que estão dificultando o trabalho de Deus, atrapalhando o meu testemunho. Eu preciso dizer, Deus, faça o que você quiser fazer na minha vida. Agora, vou dar um pequeno exemplo. A Bíblia nos ensina que Ele é o oleiro, nós somos o barro. Vejamos duas escrituras, Isaías 64, verso 8. Ainda assim, ó Senhor, você é o nosso Pai, nós somos o barro e você é o nosso oleiro. E nós somos a obra de suas mãos. Todos digam, eu sou o barro e Deus é o oleiro. Agora, Jeremias capítulo 18, os primeiros 4 versos. Palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e vá até a casa do oleiro, e lá eu vou levá-lo a ouvir as minhas palavras. Ele estava prestes a entregar uma palavra objetiva, como eu estou também. Então eu fui até a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando em uma roda. E o vaso de barro que o oleiro estava fazendo se estragou nas mãos do oleiro, então ele o fez de novo, formando um outro vaso, como parecia bom ao oleiro fazer. Então podemos dizer que Deus tinha um plano original para o seu povo. Quando ele colocou Adão e Eva naquele jardim, ele tinha um plano de bênção e frutificação sem dor, sem doença, sem enfermidade, sem pecado, mas como de costume o homem estragou tudo. Alguém já reparou que somos especialistas em estragar as coisas? Graças a Deus pelo seu poder redentor. Amém? E assim você pode dizer que a intenção original que o oleiro tinha foi estragada. Mas agora ele toma isso e através de Cristo, a Bíblia diz que nós somos recriados em Cristo. Então temos uma nova segunda chance, um novo começo para começar tudo de novo. E Deus vai pegar aquele vaso estragado, aquele que acabou não sendo o que ele queria que fosse, e ele vai remodelá-lo e transformá-lo no que ele quer que ele seja, se deixarmos isto acontecer. Então, vamos dizer que nós somos este barro. Olha aqui, veja. Somos isso aqui. Blob. Ok. Agora, esse foi um exemplo lamentável, mas vamos usar isto aqui. Vamos dizer que este é Jesus, e claro, sabemos que não é, mas isto foi o melhor que eu consegui inventar para fazer esse teatro nesta manhã. Pedimos alguém para comprar isso, obrigada. Então, aqui estou eu. Aqui está Jesus, ele disse, eu quero que você seja moldado conforme a minha imagem. Então significa que o que eu sou precisa ser pressionado em Jesus. Agora o problema é que há mais de mim do que se encaixa. Acho que isso tem que ir embora. Eu acho que isso também tem que ir embora. Tem mais esse aqui, mas eu não quero abrir mão. Eu posso ficar com isso? Não posso. Tem que ir embora também. Mas depois de tudo, ficamos parecidos com Jesus. Amém? Somos moldados à sua imagem. Todo mundo começa com teimosia. Não importa o quão salvo você seja, no início você é teimoso. Orgulhoso, arrogante. Achamos que sabemos mais do que sabemos. Queremos dizer a todo mundo o que fazer de suas vidas. Ficamos julgando, ficamos criticando. Dependendo de como tenha sido o seu passado, você pode ser manipulador e controlador. Você pode tentar controlar Deus. Eu tinha um monte de sugestões para Deus no início. Eu pedia para Ele suprir as minhas necessidades. Em seguida, eu dava 3 opções sobre como fazê-lo. Bem, quem é que sabe do que eu estou falando? E vamos dizer que
Por mais que tentemos enfiar isso em nossos cabeções, isto não vai funcionar. Deus não é como um Papai Noel espiritual sentado lá em cima no céu, esperando nossas exigências aparecerem por lá. Deus quer fazer coisas por nós, podemos pedir qualquer coisa que queiramos pedir e confiar que, se for o certo, Ele vai nos dar, mas isso não é tudo o que Ele quer ouvir. Temos que ir mais fundo, temos que chegar a um lugar onde dizemos: Deus, eu quero ser o que você quer que eu seja. Eu quero que você me use. Eu quero representá-lo bem. Faça, eu te desafio a orar assim. Faça o que você tem que fazer na minha vida, para me levar ao lugar onde você quer que eu esteja, para que eu seja um benefício para você e para o seu reino enquanto estou aqui. Eu te desafio a orar desse jeito. E então é melhor colocar o cinto de segurança e tomar cuidado. Deixe-me dar um exemplo de como esta quebra funciona. Pessoalmente, amo esta palavra. Eu acho que é uma palavra incrível, porque eu a entendo, isto não me assusta, e eu acho isto lindo e maravilhoso. Se queremos compartilhar da glória dele, temos que compartilhar do seu sofrimento, conforme Romanos 8. Então, se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, não seja tolo a ponto de pensar que isto pode acontecer só porque alguém apontou uma mão sagrada sobre você e orou por uma bênção. Você vai precisar passar por coisas. Então, somos transformados através da palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que enquanto você estuda a palavra e busca a Deus, você é transformado em sua imagem de glória em glória em glória. Mas também está muito claro na palavra de Deus que Deus também usa circunstâncias para nos mudar e fazer uma obra em nós. A maioria de vocês testemunharia esta manhã que algumas das coisas mais difíceis que você já passou em sua vida, se olhar para trás agora, na verdade foram algumas das maiores bênçãos para você, porque foi quando você cresceu em Deus, porque você teve que conhecê-lo melhor, e é quando o caráter dele é formado em você. Eu tenho certeza de que Deus adoraria poder nos transformar sem tudo isso, mas parece que não entendemos isso de outra forma. Sabe, eu adoraria ter criado meus 4 filhos e que eles tivessem feito tudo o que eu os mandei fazer com as minhas palavras. Eu sempre dei minha palavra a eles antes de tocar suas circunstâncias. Mas você sabe também que se você é um pai amoroso e seus filhos não estão ouvindo suas palavras, você vai tocar nas circunstâncias deles. Amém? E você não faz isso por ser mau ou querer machucá-los. Na verdade, quando eu tinha que castigar os meus filhos ou tirar algo que eles queriam, isso me machucava mais do que a eles. Deus não gosta de nos ver passar por coisas. Mas eu vou te dar um exemplo e você vai entender, eu não vou gastar muito tempo. Eu era muito difícil de se conviver. Eu era dura e havia muitas coisas que eu não entendia. Sabe, eu tinha sido maltratada e então eu pensava assim, bem, seja dura e não deixe ninguém entrar e não deixe ninguém te empurrar, nem passar por cima de você. E eu nem sabia que eu tinha esse problema. Isso é o que era assustador. Podemos estar tão destruídos e nem sabermos disso. Nós sempre achamos que é o outro. Eu tinha certeza de que se o Dave mudasse, eu seria feliz. Quero dizer, eu estava convencida de que se o Dave mudasse, eu orava diligentemente para que Dave mudasse. Então, um dia, quando eu estava orando, Deus falou comigo muito forte. E ele disse, Dave não é o problema. E eu pensei, então quem é? Somos só eu e ele aqui, Senhor. O que você quer dizer com o Dave não é o problema? Claro que o Dave é o problema. Quantas sabem do que eu estou falando? Isso foi devastador para mim, para o meu orgulho, quando descobri que eu era o problema. Eu chorei por 3 dias. Mas não podemos mudar e crescer e ser moldados à imagem de Deus até começarmos a assumir a responsabilidade por nós.
e pararmos de colocar toda a culpa do nosso mau comportamento em outra pessoa ou em alguma circunstância na nossa vida do passado. Eu me comportei mal porque eu fui abusada, me comportei mal por causa disso, por quê? Mas não podemos usá-las como desculpa para permanecermos vivendo desse jeito. Não importa o quão profundo tenha sido o buraco em sua vida, Jesus vai descer e te tirar de lá e colocar os seus pés em terra firme. Não importa o quanto o seu vaso tenha sido marcado pelo mundo, o oleiro vai te pegar em suas mãos e ele vai te remodelar e refazê-lo e transformá-lo em um vaso apto para o uso dele.